passear 2 vezes ao dia e deixá-lo no quintal uma vez. Quando eu o levo para passear pelo bairro, sempre tento escolher rotas diferentes, não apenas para mim, mas também para o Emi, para evitar que fique monótono. Muitas vezes, nos fins de semana, faço passeios mais longos, já que tenho mais tempo livre e não estou preocupado com outras coisas relacionadas ao trabalho ainda na minha mente. Em uma tarde de sábado nublada e úmida, foi uma daquelas vezes em que decidi fazer um passeio longo com ele. Quase 1 hora. Estávamos em uma parte do bairro com a qual eu não estava muito familiarizado. Encontrei uma trilha para caminhadas que fazia parte da enorme reserva natural da cidade. Era um caminho bastante tranquilo, não parecia haver outras pessoas nele além de mim. Era uma trilha estreita, com bosques de ambos os lados. Não era um caminho de bicicleta de cimento como as outras trilhas na reserva. Remy liderou o caminho, puxando a coleira mais forte do que o habitual, provavelmente empolgado com todos os novos cheiros aleatórios que estava percebendo. Eventualmente, na trilha, passamos por um pequeno parque quadrado. Tinha um conjunto de balanços e um pequeno playground, junto com uma quadra de basquete, ou melhor, o que costumava ser uma quadra de basquete, já que não havia cestas. Decidi entrar pelo pequeno acesso, pois Remy estava enlouquecendo com algo. Planejava apenas sentar em um dos bancos de frente para o parquinho para descansar, pois estava ficando um pouco cansado. Mas quando me sentei, Remy continuou puxando e começou a latir para alguma coisa. Ele geralmente só fazia isso quando via outro cachorro ou animal, às vezes pessoas, mas com menos frequência. Então eu me diverti e comecei a dar corda para que ele corresse na direção do que ele achava que estava vendo. Olhei para a floresta, mas não consegui ver nada. Quanto mais nos aproximávamos, mais agressivo Remy ficava, até que basicamente se sufocou com a coleira, tentando me puxar para a floresta. De repente, um homem surgiu de trás de uma grande árvore, rindo e dizendo: "Uou, uou, ele me pegou." Eu disse a ele que ele se acalmaria e o afastei da floresta e do homem. Me desculpei por meu cachorro e fui embora, enquanto ele seguiu na direção em que estávamos caminhando. Remy continuou olhando para trás e latindo. Eu continuei puxando-o para frente. Eventualmente tive que virar e perguntar se havia algo que eu poderia ajudar, já que ele parecia estar nos seguindo mesmo depois de sairmos do parque e voltarmos para a trilha. Ele levantou os braços no ar e sorriu, dizendo que só queria acariciar meu cachorro. Eu disse: "Não, ele não gosta de você, cara. Estamos apenas seguindo nosso caminho." Ele não respondeu. Então me virei e continuei andando mais rápido agora. Remy continuou olhando para trás e rosnando, e toda vez que eu olhava ele estava na mesma distância de mim, um pouco afastado da trilha, meio escondido atrás das árvores como se achasse que estava sendo esperto. Eu estava prestes a gritar para ele sair, mas então me dei conta de que esse cara poderia ser perigoso. Comecei a correr pela trilha, até chegar ao pequeno acesso pelo qual entramos e saímos, voltando às ruas. Remy continuou olhando para trás enquanto corremos, mas tive que puxá-lo para continuar correndo. Corremos até minha casa sem parar. Eu costumava fazer exercícios regularmente, então não estava preocupado com esse cara me seguindo. Duvidava muito disso, especialmente porque Remy parou de olhar para trás eventualmente. Agora, algumas horas depois de voltar para casa, Remy estava na cama dele, que ficava ao lado da minha, quando inesperadamente ele levantou a cabeça para olhar pela janela e rosnou. No começo achei que fosse por causa do som das gotas de chuva que haviam acabado de começar a bater na janela. Eu estava pensando em levantar da cama para fechar a janela, embora já estivesse confortável na cama. Então aconteceu. Uma voz falando pela janela, uma voz que reconheci de algumas horas atrás, perguntando se eu sabia por que ele estava na floresta. Remy começou a enlouquecer. Dei um salto e olhei para a janela. Não consegui ver seus traços ou rosto, mas consegui ver a silhueta do corpo na minha janela. Gritei perguntando o que ele queria, e ele calmamente perguntou se eu vi o que ele estava fazendo na floresta. Eu disse que não e ele perguntou se eu estava certo. Respondi com a voz trêmula e ele disse: "Ok", e vi a silhueta se afastando da janela. Remy parou de rosnar depois de alguns momentos. Fechei a janela e tranquei-a. Não conseguiria dormir naquela noite sem ligar para a polícia. Disse a eles que fui seguido por alguém no parque e que essa pessoa apareceu na minha janela. A atendente perguntou se o homem tinha saído, e eu disse que, até onde eu sabia, sim. Ela disse que se ele voltasse para ligar novamente, pois estava ocupada naquela noite, já que era um sábado.
Me senti aliviado sabendo que Emi me avisaria se ele voltasse, mas felizmente ele não voltou. As palavras do homem: "Você viu o que eu estava fazendo no parque?" ainda não fazem muito sentido para mim. Fiquei pensando se ele estava insinuando que estava fazendo algo que não queria que outras pessoas vissem e estava preocupado que eu testemunhasse. Mas isso levanta ainda mais perguntas. Alguns dias depois soube pelos jornais que um corpo de uma mulher foi encontrado naquelas partes da floresta e seu assassino ainda não havia sido capturado. Até hoje tenho medo que ele volte para uma queima de arquivo. Preciso mudar de casa o mais rápido possível. Fala pessoal, beleza? Se você gostou da história, deixe seu like e considere se inscrever no canal Sexto Saber e também compartilhe com seus amigos. Até a próxima.